Ok, pessoal. Até agora a gente tem olhado para a seleção operando sobre um caráter individualmente, né? Sobre um caráter separadamente. Agora a gente vai trazer a teoria de modularidade para a biologia evolutiva moderna. E a gente vai olhar para como dois ou mais caracteres evoluem ao mesmo tempo sob seleção natural. Então, o nosso modelo de evolução para a seleção de um caráter era dado por essa equaçãozinha aqui, né? Resposta à seleção é igual a herdabilidade vezes a força de seleção operando. O modelo para dois ou mais caracteres tem exatamente a mesma carinha, só que representado em álgebra matricial. E vocês têm aqui a equação dizendo que a mudança evolutiva na média dos caracteres, ΔZ, ou seja, como a média de dois ou mais caracteres se altera de uma geração para outra, vai ser igual à herança daqueles caracteres, e por herança a gente está falando da variação e covariação genética nos valores de acasalamento, tá? Que é o que a gente viu no vídeo passado, como o pé e a altura de vocês estão geneticamente correlacionados. Isso é representado numa matriz de variação e covariação, chamada de matriz G, genética aditiva. E a última parte é a seleção, chamada de gradiente de seleção e representado pela letra beta, tá? Tá em negrito para indicar que isso é álgebra matricial, para felicidade geral de vocês, eu tenho certeza. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que você formalmente calcula o beta, mas no momento eu quero que vocês fiquem com a seguinte intuição. O gradiente de seleção mede qual caráter está sob seleção natural e qual não está sofrendo seleção natural. Em outras palavras, ele desconta o fato de que os caracteres estão fenotipicamente correlacionados. Ele vai levar isso em conta na hora do seu cálculo, tá claro? Então eu vou olhar efetivamente para quem está sofrendo seleção. É isso que o gradiente de seleção está medindo. Então vamos olhar como é que isso funciona? Esse é um exemplo hipotético onde eu tenho dois caracteres, x e y. A elipse azul representa 99% dos indivíduos dessa população. Então vocês estão vendo que tem uma alta correlação genética entre esses dois caracteres. Ao aumentar a altura não, o valor do x, que poderia ser a altura, aumenta o valor de y, que poderia ser, por exemplo, o comprimento do pé de vocês. Então repara que, olha só, valores de x maiores estão associados com valores de y maiores. E valores de x menores estão associados com valores de y menores, está claro? Quem é que causa isso? Quem causa essa associação são os genes que têm efeitos pleiotrópicos sobre os dois caracteres. Então, ao aumentar os valores de x, eu também aumento os valores de y. E isso é causado pelo fato da base genética desses dois caracteres serem até certo ponto compartilhadas. O cenário de seleção aqui é bastante simples. Isso é aptidão baixa e isso é aptidão alta. Então vocês estão vendo que tem uma escadinha aqui onde a aptidão vai aumentando à medida que eu vou nessa direção. Ora, essa é a direção de aumento do y. Então, quem está sofrendo seleção nesse caso é y, e somente y. Repara que se eu alterar o valor de x, eu não altero em nada a aptidão dessa população, tá claro? Então, para onde o gradiente de seleção está puxando? A direção que a seleção está puxando está representada por essa setinha preta, no sentido de aumento do tamanho do y. Tá claro? Mas repara que ao selecionar para o aumento do comprimento de y, eu pego aqueles indivíduos que têm os maiores valores de y, que por tabela são aqueles que também têm os maiores valores de x. Então, ao selecionar para o aumento de y, a média dos dois caracteres evolui nessa direção, na direção de aumento do y, conforme a seleção estava puxando, e na direção de aumento do x,
mesmo que a seleção não estivesse operando sobre X. Em outras palavras, a herança compartilhada desses dois caracteres fazem com que os dois evoluam conjuntamente. Eles evoluem conjuntamente porque os genes que afetam um também afetam o outro, e ao aumentar as frequências daqueles alelos que aumentam o tamanho de Y, eu também aumentei os valores de X, mesmo que X não estivesse sob seleção. Então, a direção da evolução, o ΔZ, a mudança na média desses caracteres, está representada por essa setinha vermelha. E vocês estão vendo que a média aumentou tanto para X quanto para Y. Repara que a direção que a evolução foi não é a direção que a seleção estava puxando. A resposta evolutiva, a seta vermelha, foi defletida, foi alterada da sua trajetória ótima de incremento da aptidão por causa da correlação genética entre estes caracteres. Tá claro, moçada? Ora, este é um ponto muito importante. Quando a gente olha para a evolução dos caracteres, então, não basta olhar para a resposta evolutiva. Eu preciso entender como é a herança e como é o padrão de seleção, para onde a seleção está puxando. Porque tanto seleção quanto herança podem causar evolução correlacionada entre os caracteres. Reparem no próximo exemplo. No próximo exemplo, a seleção é exatamente a mesma, tá bom? É uma seleção para o aumento do caráter Y. Mas repara que nessa população, X e Y estão geneticamente correlacionados do ponto de vista negativo. Em outras palavras, aumentando os valores de Y, eu diminuo os valores de X. Genes que têm efeitos pleiotrópicos para o aumento de Y diminuem o tamanho de X. Essa população sofreu seleção para o aumento de Y. O que aconteceu com a resposta evolutiva? Também foi defletida. A média saiu daqui para cá. O caráter Y aumentou de tamanho, mas o caráter X diminuiu de tamanho. Não porque ele sofreu seleção, mas porque ele evoluiu correlacionadamente com o caráter Y. Ao selecionar genes que aumentavam Y, eu automaticamente peguei genes que tinham um efeito pleiotrópico sobre X, no sentido de diminuir X. Então repara que a mesma seleção pode produzir respostas evolutivas muito diferentes em duas populações se elas tiverem padrões de herança diferente. Portanto, estudar esses padrões de modularidade é fundamental. Só como curiosidade para vocês, eu não vou apresentar esses resultados, mas eu posso reportar eles para vocês. Em mamíferos, em geral, como eu mostrei no vídeo passado, os padrões de associação entre os caracteres são mais ou menos os mesmos para quase todas as espécies. Então, se dois caracteres estão positivamente correlacionados em uma espécie de macaco, numa espécie de roedor também estarão positivamente correlacionados. Isso significa que esses padrões de herança, esses padrões de modularidade, são relativamente estáveis em mamíferos. E isso facilita como a gente pode estudar a evolução morfológica. Porque, repara, se essa fosse a situação, eu não saberia se essa população está evoluindo nessa direção e essa nessa direção por causa da herança ou por causa da seleção. Eu poderia concluir, se eu não conhecesse o padrão de herança, que essas duas populações evoluindo em direções opostas, diametralmente opostas, essa evolução foi causada por seleção diferente, e não foi. A seleção que atuou sobre essas duas populações foi exatamente a mesma. A resposta foi diferente porque o padrão de herança era diferente nas duas populações. Tá claro, moçada?